Olá, pessoal! O Japão, a terra das flores de cerejeira, tecnologia de ponta e tradições culturais misteriosas. Mas você sabia que existem tabus no Japão que podem te chocar e causar sérios problemas? No vídeo de hoje, vamos revelar 15 tabus chocantes que você nunca deve fazer ao visitar a Terra do Sol Nascente. Vamos mergulhar e explorar! 15. Proibição de trabalho levando ao fenômeno do Kiroshi, morte por excesso de trabalho. A pressão no trabalho também levou muitos japoneses a pensarem em suicídio. O Japão possui uma das taxas de suicídio mais altas do mundo, com a famosa floresta de suicídios Aokigahara, onde se diz que cada árvore tem alguém pendurado. Essa cultura de trabalhar até a morte é um problema sério no Japão, e a proibição de horas extras é um dos esforços do governo para mudar a situação e proteger a saúde e a vida dos trabalhadores. 14. Gorjetas não são permitidas. Se você tiver a oportunidade de visitar um restaurante japonês, ficará surpreso se ver funcionários correndo atrás de você para devolver até mesmo algumas moedas. No Japão, dar gorjetas não é uma forma de recompensar o serviço. Os japoneses acreditam que quando um cliente dá gorjeta, isso significa que o cliente não ficou satisfeito com o serviço e quer enviar uma mensagem de que na próxima vez deve ser melhor. As gorjetas são consideradas muito rudes e desagradáveis para o restaurante e sua equipe. Eles valorizam muito mais a dignidade e o respeito do que as gorjetas, e acreditam que você pagou por um bom serviço, então não há necessidade de dar gorjeta. O Japão é um dos poucos países do mundo que oferece um atendimento verdadeiramente excelente sem obrigações. No entanto, existem algumas exceções notáveis a essa regra que discutiremos a seguir. Em vez de gorjetas, os japoneses demonstram gratidão aos funcionários de serviço através de pequenos presentes, como origami, um papel meticulosamente dobrado, que contém agradecimentos sinceros e encorajamento para a equipe. Para os japoneses, agradecer com dinheiro não se encaixa em sua praticidade. Esse é um aspecto bonito da etiqueta japonesa, que demonstra calor e falta de ganância por dinheiro. Eles não usam dinheiro para substituir valores belos e tangíveis, pois entendem que o dinheiro não pode trazer valor espiritual profundo. 13. O Japão não tem tatuagens. O Japão é um país onde tatuagens não são comuns, e muitos visitantes com tatuagens experimentam choque cultural ao visitar a Terra do Sol Nascente. Aqui as tatuagens são particularmente estigmatizadas, e pessoas com tatuagens muitas vezes não conseguem desfrutar dos serviços turísticos mais famosos. Aqueles com tatuagens são proibidos na maioria das pousadas, fontes termais, banhos públicos, restaurantes, casas de hóspedes tradicionais, academias, piscinas e até mesmo hotéis cápsula. Tatuagens no Japão são frequentemente associadas à Yakuza, a máfia japonesa, um conceito familiar ao mundo através de filmes e redes sociais. Além disso, as tatuagens são estigmatizadas porque estão ligadas a uma classe desprezada do período Edo, quando criminosos eram punidos com tatuagens. Durante o mesmo período, prostitutas conhecidas como Yujou também se tatuavam para mostrar dedicação a clientes fiéis. As tatuagens gradualmente se tornaram ilegais durante o período Meiji e foram legalizadas somente em 1948. Em muitos casos, não é permitido mostrar suas tatuagens, embora essa atitude esteja mudando gradualmente entre a geração mais jovem. Estrangeiros são frequentemente aceitos com tatuagens, mas devem cobri-las em locais públicos. Em 2013, Dennis Taito, um visitante da Nova Zelândia, veio a Hokkaido para participar de uma conferência de língua nativa, mas não foi permitido entrar em uma fonte termal devido às tatuagens tradicionais em seu rosto. Em outros países, tatuagens podem ser consideradas uma forma de beleza e memória, mas no Japão não são reconhecidas e podem até causar muitos inconvenientes. 12. Não ceder lugares para idosos no ônibus. O Japão é famoso por sua beleza poética e regras nobres. No entanto, uma regra aparentemente paradoxal é a de não ceder lugares para idosos no transporte público. Isso pode fazer você pensar que os japoneses são frios, mas não é o caso. Eles realmente têm uma razão válida para essa regra. Hoje, todos os transportes públicos no Japão estão equipados com áreas de prioridade para idosos, mulheres grávidas, crianças e pessoas com deficiência. Se esses assentos prioritários estiverem cheios, aqueles que chegarem depois terão que ficar em pé, mesmo que pessoas mais
mais jovens os vejam, mas não possam fazer nada. Isso não é porque os japoneses não se importam, mas porque valorizam a igualdade na sociedade. No Japão, o princípio é que aqueles que chegam primeiro garantem um assento, e aqueles que chegam mais tarde têm que ficar em pé, e ninguém reclama disso. Ceder assentos para os outros é um ato comum em muitas partes do mundo, mas no Japão, isso pode fazer as pessoas se sentirem desconfortáveis, pois pode ser visto como uma diferenciação desnecessária em uma sociedade que valoriza a igualdade. Se você realmente quer ceder seu assento, faça isso de forma sutil, como fingir que vai descer na próxima parada ou trocar de assento com outra pessoa, para que os japoneses possam sentar confortavelmente sem se preocupar com você cedendo seu assento para eles. 11. Números tabu. Todo país do mundo tem suas próprias crenças sobre números azarados e evita usá-los. O Japão não é exceção, com uma forte aversão ao número 4. Isso se deve a costumes e crenças japonesas, já que o número 4 é pronunciado de forma semelhante a Shai, que significa morte. Portanto, o número 4 é considerado azarado. Os japoneses têm muito medo desse número e usam vários métodos para evitar má sorte relacionada a ele. Por exemplo, em alguns edifícios, os elevadores não têm botão para o quarto andar. Em vez disso, esse andar é rotulado como 3A ou 3S, ou substituído pela letra T. Muitos prédios de apartamentos, escritórios e hospitais também não têm um quarto andar. Isso confunde muitos visitantes ao Japão quando não conseguem encontrar o quarto andar nos edifícios. Da mesma forma, o número 9 também é considerado azarado no Japão porque sua pronúncia é semelhante a Kurashimi, que significa sofrimento. A maioria dos hotéis no Japão não tem números de quartos 9 ou 49. Isso cria um conflito cultural significativo quando, nos negócios, o número 9 é considerado um número da sorte e perfeito. Essas crenças sobre números no Japão não são apenas superstições, mas refletem profundamente a psicologia e a cultura do povo. Isso não apenas faz os japoneses se sentirem seguros, mas também os ajuda a manter valores tradicionais ao longo das gerações. Presentes proibidos. Na vida cotidiana dos japoneses, a troca de presentes é uma parte essencial, com cerca de 70 ocasiões a cada ano. Algumas ocasiões importantes incluem o dia de Ano Novo, presentes de Ano Novo, o Dia dos Pais, o Dia das Mães, aniversários, casamentos, comemorações familiares, cerimônias de indução, formaturas, boas-vindas a novos membros e visitas a doentes. Com tantas ocasiões de troca de presentes, os japoneses também têm muitas regras sobre presentes, especialmente aqueles que não devem ser dados. Primeiro, evite dar presentes relacionados aos números 4 e 9, como mencionado anteriormente. Esses são dois números tabus no Japão. O número 4 é pronunciado como Shi, que significa morte, e o número 9 é pronunciado como Kurushimi, que significa sofrimento. Em seguida, não dê um pente a uma pessoa japonesa, pois a palavra para pente em japonês é Kushi, pronunciada como Kurushimi, que significa morte pelo sofrimento. Além disso, não dê imagens de raposas, itens de vidro ou objetos cortantes. Presentes com imagens de raposas são considerados símbolos de ganância e astúcia. Materiais de vidro ou frágeis são vistos como trazendo má sorte para relacionamentos. Itens cortantes como facas ou tesouras são considerados capazes de cortar relacionamentos. Por fim, não dê crisântemos e camélias se você precisar dar flores. Evite essas duas, pois são usadas em funerais no Japão. Se você insistir em dar crisântemos ou camélias, os japoneses podem ficar irritados e ver isso como uma ofensa a eles e suas famílias. Com essas regras, os japoneses não apenas preservam tradições, mas também mostram respeito e delicadeza ao presentear. 9. Não sentar com as pernas cruzadas. Na maioria dos países, sentar-se com as pernas cruzadas é completamente normal. No entanto, ao vir ao Japão, você encontrará uma fascinante diferença cultural. Sentar-se com as pernas cruzadas pode fazer você parecer rude e perigoso aos olhos dos japoneses. Embora o governo japonês não proíba isso, a cultura japonesa dá ênfase especial ao respeito pelos outros, especialmente em locais públicos ou reuniões. Sentar-se com as pernas cruzadas no Japão pode ser considerado indelicado e provocativo, deixando os outros desconfortáveis. Os japoneses acreditam que essa postura é reminiscente de prostitutas baratas, convidando clientes. Portanto, para mostrar respeito e cortesia, os japoneses costumam sentar no estilo tradicional seiza, mantendo-se sobre os joelhos com uma postura ordenada
ordenada e digna. Quando você vier ao Japão, em vez de sentar com as pernas cruzadas, tente sentar-se de joelhos ou com as costas retas e as pernas unidas para melhor se integrar à cultura local. Sua maneira respeitosa e educada de se sentar será apreciada e ajudará você a causar uma boa impressão nos japoneses. 8. Mulheres não são permitidas em lugares sagrados. As mulheres representam metade do mundo, mas em alguns lugares do Japão, elas são consideradas um tabu e não podem pôr os pés em lugares sagrados. O mais famoso desses locais é o Monte Omin. O Monte Omina, também conhecido como Monte Sanjo, é um patrimônio mundial da Unesco desde 2004. No entanto, durante séculos, as mulheres foram completamente banidas de visitar a montanha e o templo sagrado em seu cume para evitar poluir a atmosfera sagrada. Embora a discriminação tenha diminuído significativamente hoje, essa regra permanece inalterada. Há até uma placa na entrada da trilha da montanha que afirma explicitamente a proibição das mulheres. Outro lugar famoso que proíbe mulheres é a ilha Okinoshima, localizada em Kyushu. Esta ilha é reconhecida como um patrimônio cultural mundial, devido ao seu significativo valor histórico. Segundo as regras, apenas homens são permitidos na ilha, e eles devem se purificar completamente antes de pôr os pés nela. As mulheres são completamente banidas, e qualquer um que visite a ilha não pode levar nada para fora dela, nem mesmo uma pedra. Além disso, mulheres japonesas também não têm permissão para entrar em ringues de sumô, não podem se registrar para o casamento dentro de 6 meses após o divórcio e enfrentam muitas outras regras rigorosas. Embora o Japão seja um país altamente desenvolvido, a discriminação contra as mulheres ainda existe através dessas regras tabus. Isso mostra que, apesar do progresso social e econômico, o Japão ainda precisa lutar pela verdadeira igualdade de gênero. 7. Fumar ao ar livre é proibido. A regulamentação do fumo ao ar livre no Japão é uma questão controversa, razoável e um tanto irrazoável. Desde 2018, o Japão implementou novas leis para reduzir o risco de fumos passivos, aplicadas em escolas, hospitais, agências governamentais e áreas públicas. De acordo com essas leis, locais que permitem fumar podem ser multados em até 4.600. E indivíduos que violarem as regras podem enfrentar multas de até 2.700 se fumarem em áreas proibidas. No entanto, a lei também especifica áreas designadas para fumo ao ar livre para equilibrar os direitos dos fumantes com a segurança pública. Notavelmente, enquanto fumar em áreas lotadas como restaurantes e hotéis é restrito, o governo japonês ainda permite fumar em restaurantes, bares e alguns outros locais públicos. Muitas pessoas no Japão estão insatisfeitas com isso, argumentando que se o fumo deve ser banido totalmente. Elas acreditam que permitir fumar ao ar livre, embora reduza a fumaça em comparação com ambientes fechados, não é tão eficaz quanto implementar uma proibição completa do fumo. 6. Evite tocar os outros sem consentimento. Na cultura japonesa, evitar o toque em outros sem o consentimento deles é um princípio mínimo de polidez. Os japoneses valorizam muito o espaço pessoal e o respeito pelos outros. Quando você vier ao Japão, perceberá que tocar os outros, até mesmo um aperto de mão, não é encorajado. Em vez disso, os japoneses demonstram respeito fazendo uma reverência educada, geralmente em torno de 90 graus, durante a interação. Para pessoas de alto status ou mais velhas, esse gesto mostra um respeito profundo. O trote público também é considerado desrespeitoso no Japão. Antes de 1945, esse comportamento era considerado uma violação da ordem pública e poderia resultar em prisão. Embora as atitudes culturais e as regulamentações legais no Japão tenham mudado após a Segunda Guerra Mundial, as demonstrações públicas de afeto ainda são rigorosamente controladas. No Japão, as demonstrações públicas de afeto, como beijar, não são mais ilegais, mas devem ser feitas com moderação e respeito pela cultura, especialmente em locais públicos. E não se deve usar sapatos dentro de casa. Ao entrar em uma residência no Japão, usar sapatos ou mesmo chinelos de casa pode ser visto como desrespeitoso. Portanto, lembre-se de tirar seus sapatos ou chinelos na entrada e trocar por seus chinelos de casa. Se não houver chinelos de casa, você pode usar meias ou andar descalço. Essa prática existe há cerca de 2.000 anos, originando-se da necessidade de manter os espaços habitáveis limpos e secos. Devido ao clima quente e úmido do verão, as casas tradicionais japonesas foram construídas com pisos elevados para evitar a umidade e ajudar
ajudar na circulação do ar, criando um ambiente mais fresco. Os tatames que cobrem quase todo o chão também ajudam a manter a limpeza e o conforto. Em um livro publicado em 1984 por um sociólogo japonês, a importância do espaço interior da casa foi enfatizada como uma área privada e limpa em comparação com o exterior, empoeirado e caótico. Portanto, trocar de sapatos antes de entrar em casa não apenas visa manter a limpeza, mas também demonstra respeito pelo espaço privado do proprietário. Embora essa regra seja mais flexível na vida moderna, muitos japoneses ainda valorizam essa tradição. Portanto, ao visitar uma casa japonesa, sempre pergunte se você pode usar sapatos dentro para mostrar respeito por sua cultura. 3. Não comer enquanto caminha. Um famoso youtuber britânico, Jack, compartilhou sua experiência chocante ao viajar no Japão. Enquanto passeava pela rua e desfrutava de um pão japonês, ele ficou surpreso com os olhares antipáticos das pessoas ao seu redor. 2 homens idosos até o reprimiram e o expulsaram da cidade. Jack ficou muito confuso com essa reação. E quando ele descobriu a verdadeira razão, sua confusão aumentou ainda mais. Acontece que a atitude desconfortável dos transeuntes não era porque ele fez algo errado, mas simplesmente porque estava comendo enquanto caminhava, um comportamento considerado muito incomum no Japão. Aqui, comer enquanto caminha na rua ou no metrô não é aceito, pois os japoneses acreditam que isso pode perturbar os outros. O cheiro da comida e o som de mastigar podem causar desconforto e perturbar a ordem pública. Portanto, comer na rua pode levar a ser repreendido por mais velhos ou receber olhares antipáticos. 2. Não usar hashes para passar comida para os outros. Os japoneses são conhecidos por sua alta sensibilidade, especialmente em relação a questões como tatuagens, tocar em outros e até mesmo expressões básicas de afeto. Uma de suas tradições é usar hashes para pegar os ossos dos falecidos durante as cerimônias de cremação. Portanto, usar hashes para passar comida para os outros pode ser visto como um ato descortês, quase uma ofensa. Além disso, enfiar hashes em uma tigela de arroz também é proibido, pois essa ação se assemelha ao ato de oferecer incenso aos mortos. Se você acidentalmente fizer isso durante uma refeição, pode ser convidado a se retirar e enfrentar severas críticas do anfitrião. Assim, o conselho para aqueles que visitam o Japão é usar hashes apenas para comer e evitar quaisquer outras ações para evitar problemas desnecessários. 1. Assobiar à noite. Assobiar à noite no Japão é frequentemente considerado um tabu e as crianças são frequentemente avisadas contra esse comportamento. Enquanto alguns acreditam que assobiar à noite é apenas uma forma de incentivar as crianças a dormir em silêncio e não fazer barulho, existem muitas razões culturais e lendas por trás disso. Uma razão comum é o folclore que liga o assobio com cobras. Segundo uma história, um homem maligno usou uma cobra venenosa para atacar suas vítimas, e assobiar à noite era acreditado como uma forma de controlar a cobra. As cobras podem sentir o som do assobio, então treinadores de cobras costumam usar apitos para sinalizá-las. Além disso, os japoneses acreditam que assobiar à noite pode atrair demônios ou ladrões. No passado, os ladrões costumavam usar apitos para se comunicarem entre si, e assobiar poderia fazer os aldeões pensarem que você é cúmplice de ladrões. Por essa razão, assobiar à noite é considerado algo a se evitar para prevenir mal-entendidos ou riscos indesejados. Assim, exploramos 15 tabus no Japão. Esperamos que essas informações lhe proporcionem uma visão mais clara do Japão. É um país maravilhoso com muitas coisas a descobrir. E respeitar a cultura local ajudará você a ter experiências mais memoráveis. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Nos vemos nos próximos vídeos. Obrigado e até logo!